No próximo dia 24 de novembro é dia de Black Friday em diversos países do mundo. O evento, que ocorre na última sexta-feira do mês de novembro, surgiu nos Estados Unidos e marca o início da temporada de movimentação do comércio para o Natal. Considerado pelos americanos o maior dia de compras do país. No Brasil, a data surgiu em 2010 para o e-commerce, porém, só em 2015 foi oficialmente incluída no calendário de lojistas de todo o país. No ano passado, o evento faturou cerca de 1,9 bilhões de reais em vendas e espera aumentar este número na próxima edição. A Black Friday é um ótimo exemplo para a gente pensar em comportamento do consumidor. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. E hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. O Instagram, @VivaVozUnivale, e a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, hoje nossos convidados são 3 professores do curso de administração aqui da Univale. O professor Gustavo Belling, tudo bem, professor? Bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, obrigado. Também temos o professor Ayrton Santos de Queiroz, bem-vindo também, professor. Ok, obrigado. E a professora Mileide Marlete Ferreira Leal Sabino, bem-vinda também, professora. Obrigada, professora. Bom, Black Friday deste ano promete movimentar comércios e lojas online do país e querem bater aqueles números que eu apresentei no início do programa, né? E segundo uma pesquisa realizada pela consultoria GFK, em parceria com a Vivo ADS, não sei se vocês acompanharam esses números, 70% dos brasileiros pretendem ir às compras nesta sexta-feira. Gente, de que forma datas como esta modificam o comportamento dos consumidores? Quem gostaria de começar? Mileide, é com você então. Bom, o que modifica? Tá vindo o Natal aí, né? Então, na verdade, o consumidor tem uma certa esperança de encontrar o que ele precisa já para o Natal, para presentes e tudo mais, presentear a família, filhos. E ele pretende encontrar esses produtos de uma forma, né, digamos assim, um valor bem mais barato, que é o que promete, né, o dia, né, o evento. E muitas vezes ele chega lá e se decepciona, né? Então, ele tem que, na verdade, ele tem que procurar bastante, ele tem que fazer uma boa pesquisa de mercado, né? E a gente tem notado nos últimos tempos aí que o consumidor tem buscado muitas informações. Então, hoje ele está munido de tantas informações que ele consegue ser mais seletivo nessa escolha. Então, é isso que os comerciantes hoje estão mais preocupados, né? E atrair a atenção desses consumidores através dessas pesquisas que eles têm feito, muitos pela internet, né? E o brasileiro, ele adota bastante essas ideias internacionais, especialmente dos Estados Unidos, né? Então, a data já ficou forte na cabeça dos brasileiros, professor? Acredito que sim, e principalmente para aquele consumidor que já tem interesse de adquirir ou uma necessidade de adquirir um produto, aí para esse sim acaba sendo uma oportunidade interessante, né? Não que todo mundo vá chegar na sexta-feira e sair correndo para a internet para comprar coisas que não estavam planejadas, as quais a gente não tem nenhum tipo de necessidade, né? Então, o nosso consumidor ele ainda está muito retraído em função das nossas condições econômicas, e para aquele que tem necessidade de comprar algum item, é uma oportunidade aí sim interessante, mas como a Mileide falou também, com base em muita pesquisa que a gente viu e está vendo ainda muitas notícias em relação a reclamações dos consumidores no Black Friday passado, né? Empresas que prometeram preços e na hora da compra não tinham os produtos para entregar, supervaloriza os preços para depois dar um desconto, né? E precisa ficar bem atento para não entrar nesse tipo de roubada, digamos assim, né? E assim como o Black Friday ele tem essa estratégia de baixar os preços, os consumidores, com o advento da internet, eles passaram a pesquisar mais. E, teoricamente, na internet você sempre compra, né, produtos com um preço um pouco mais abaixo se for comprar ali na loja física. Então, as empresas utilizam isso, e o brasileiro, como você comentou, ele tem um hábito muito maçante no sentido de olhar as coisas lá fora e, olha, legal, vou copiar e vou trazer para o Brasil.
Infelizmente, o brasileiro ainda acaba indo de forma muito direta para esses tipos de práticas, né, de consumo. Só que, como o professor Gustavo falou, é um momento que a gente tem que pesquisar bastante, observar muito o que está acontecendo no mercado, que a gente sabe que uma compra que você faz hoje, que pode se tornar algo muito desejado, se você for parcelar em muitas vezes, principalmente para os próximos meses aí, que a gente sabe que o Brasil ainda está passando por um momento um pouco turbulento. Então, professor, existe muita diferença entre a Black Friday que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos da que acontece aqui no Brasil? Olha, nos Estados Unidos a gente ainda vê a Black Friday ali meio que original, né? Aqui no Brasil, muitas empresas eles acabam, como posso dizer, maquiando talvez um pouco, né? Diminui um preço aqui para aumentar outro ali. E os consumidores que não são muito informados, eles acabam caindo nessas armadilhas que muitas empresas fazem, né? Como o professor Gustavo comentou no semestre passado, no ano passado, quando aconteceu esse movimento, muitas pessoas foram reclamar na internet, nas redes sociais, devido à falta de credibilidade de algumas empresas de honrar o que prometeu ali para o consumidor, né? Na hora da compra. Agora, em meio a tantas promoções, como é que o consumidor pode identificar uma campanha honesta, né, de uma campanha enganosa? Mileide, quer falar sobre isso? Bom, o que acontece? Com a busca dessas informações, eles estão munidos, né, pela questão da proteção do consumidor, PROCON. Nós temos vários órgãos que trabalham, né, a favor do consumidor nesse respeito. Por exemplo, nós temos alguns artifícios para isso, né? Um deles é o Facebook, né? Quando ele olha o Facebook hoje tem muita experiência de consumo e é o que eles buscam atualmente. Aliás, o consumidor brasileiro, ele busca muita experiência de consumo através das redes sociais. E aí uma reclamação de alguém que vai surtir bastante efeito lá, né, na frente, a longo prazo, isso vai repercutir nas vendas daquele determinado comércio, por exemplo, né? Tem aquele site Reclame Aqui, que ele é muito consultado. Eu mesma sou uma que antes de comprar um produto, principalmente bem durável, eu vou procurar nas redes sociais, eu procuro no site Reclame Aqui para ver se, né, o que tem de histórico daquele produto ou se tem algum indício, né, de algo indesejável nessa minha compra, porque a gente compra para se realizar, né, e não para se incomodar. Então, eu acho que os consumidores estão procurando muito esse caminho, redes sociais, órgãos, né, que estão dispostos realmente a nos ajudar nesse sentido. Então, como ele tem essa agilidade, essa facilidade de encontrar essa informação, eu acho que hoje está sendo mais difícil de conseguir enganar o consumidor. Hoje está ficando cada vez mais difícil e eu sou a favor disso, né? Claro. Eu acho que nós estamos aí realmente para esclarecer, né, antes de fazer uma compra, até porque eu sempre digo, a empresa enganou, mas aquilo vai repercutir lá na frente como uma insatisfação, né? E essa insatisfação será passada para os demais e nas redes sociais a gente sabe a repercussão que isso dá, né? Então, eu acho que a empresa não tem lucro nenhum nisso, né? Então... Agora, eu fico aqui imaginando você falando, fico imaginando que todas as atividades que envolvem o marketing sofreram uma transformação muito profunda, exatamente por conta das redes sociais, né? Ah, com certeza. E eu imagino que as estratégias todas devem considerar exatamente esses retornos, às vezes, indesejáveis, né? É isso mesmo que você está dizendo, né? Sim, Mileide? sim. Inclusive o marketing de relacionamento, né? Que trabalha muito a questão do comportamento do consumidor dentro desse relacionamento que a gente pretende criar com ele, ele aborda muito isso, né? Quais são os canais que nós temos para nos relacionar com o cliente. Tanto de informações, né, a respeito de produto, como garantias, preço, facilidades. Então, o marketing digital veio muito a favor, né, para esse caminho aí se abrir cada vez mais, né, na área de marketing. Então, o marketing digital realmente veio com tudo. Não tem mais como ficar fora disso. Bom, no ano passado, as vendas do varejo online durante a data acumularam uma receita de 1,53 bilhão de reais, segundo a ClearSci, em parceria com o Busca Descontos, que promove a data aqui no Brasil. Se comparado ao período anterior, ou seja, no ano de 2015, houve um aumento, então, de 57% na receita dessas empresas, né? Mas, apesar disso, a Black Friday pode, de alguma maneira, ser negativa para o comércio, apesar de aumentar as vendas? Olha, eu acredito que não. A gente, quando fala de comportamento do consumidor, a gente tem duas formas de explicar o comportamento do consumidor. Uma perspectiva econômica e uma perspectiva psicológica, né? Na perspectiva econômica, a gente vai entender o consumidor agindo racionalmente.
tentando minimizar os seus custos, comprar com base na utilidade, né? E buscando economia e racionalidade na sua decisão de compra. E quando a gente vai para uma perspectiva psicológica, tem uma série de fatores como motivações intrínsecas, grupos sociais, influências exercidas sobre os consumidores que acabam afetando esse comportamento de compra. Então, o Black Friday a gente pode entender ele por essas duas óticas, né? Tanto é uma oportunidade para o consumidor agir de forma racional, como também muitos consumidores são levados a comprar produtos e serviços que não necessitariam, né, em função da própria divulgação feita em cima desses produtos e serviços. Então, não consigo ver como negativa no momento em que a gente tem um aumento de vendas, principalmente ainda a nossa economia precisando, né, desse fôlego. Então, a gente tem aí, né, próxima semana, final do mês, recebimento de 13º, começa a vir as verbas de final de ano. Então, esse fôlego que entra na economia acaba sendo interessante. É lógico, aquelas empresas que não aderem ao movimento ou aquelas que tiveram muitos problemas no ano passado e que os consumidores já sabem que ali não dá para fazer negócio, essas sim podem sofrer, mas acho que é uma boa oportunidade para as empresas aumentarem a sua receita nesse final de ano, sim. Bacana. Em cima dessa sua reflexão aí, você fala em perspectiva emocional, né, do consumo. Eu acho que um clássico disso é o Dia das Mães, né? Tem aquele apelo afetivo, emocional. E, inclusive, é a segunda data mais importante do comércio, só perde para o Natal, né? Agora, por que esse aspecto emocional influencia tanto o consumidor, Ayrton? Olha, eu acho que o consumidor, ele não tem como não ser influenciado por esse aspecto emocional. Muitas pessoas, eles consomem os produtos por um status, como o professor falou, né? Ou eles vão comprar algum produto porque eles querem pertencer a alguma classe, eu posso dizer aqui da classe econômica, A, B, C e D, enfim. E o consumo, na verdade, quando a gente compra um produto ou compra algum serviço, a gente compra porque a gente precisa para alguma coisa, né? Ou tem aquele consumidor que vai comprar porque simplesmente quer comprar, que não precisa, né? Eu acho que uma grande armadilha aí que está no consumo é isso. É quando você acaba comprando algo que você não vai poder pagar para impressionar alguém, para ter algo para ostentar ou alguma coisa nesse sentido. E o consumo, nesse sentido, ele é bem prejudicial para a pessoa, né? Para o indivíduo que está consumindo. Então, por exemplo, a data do Dia das Mães, as pessoas vão comprar pelo apelo emocional, né? Se você for observar as campanhas nas empresas, para os produtos, para o Dia das Mães, isso é muito forte, né? Algumas é muito bonito, você até se emociona nesses comerciais, né? Porque eles apelam para o emocional. E o ser humano, ele vai agir com o coração, né? Ele vai agir com emoção para algumas coisas, principalmente para dar o Dia das Mães e o Natal, que é um momento ali único, né, na vida de muitas pessoas. Bacana, e bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta a conversar então sobre comportamento do consumidor. Até daqui a pouco. E no programa de hoje nós estamos conversando sobre comportamento do consumidor. Estamos recebendo aqui no programa os professores Ayrton Santos de Queiroz, Gustavo Belling e Mileide Sabino. E bom, falta ainda um mês pro Natal, né? Mas só que muitos shoppings, a gente já pode perceber que eles já começaram a decorar seus pátios com as árvores de Natal, guirlandas e outros objetos que remetem à data. Tá já no início agora de novembro. Além disso, nos fins de semana... Alguns antes Alguns até. bem antes, como final de outubro já iniciaram. E eles ainda já contam com a presença do Papai Noel em horários de maior movimento para que as crianças já possam tirar ali as fotos, fazer os seus pedidos, enfim, né? Qual é o impacto dessas estratégias, então, de já... acabou, passou o Dia das Crianças, já vamos enfeitar os shoppings. Como isso impacta no pensamento do consumidor? Então, aqui na nossa região diz que passou o Oktoberfest e já começa a aparecer Papai Noel por aí, né? E é mais ou menos isso. E, assim, a gente estava falando, né, antes do intervalo sobre a questão psicológica do consumo. É importante entender também que consumir faz bem para a gente. A gente se sente feliz em poder presentear alguém no Natal, né? Isso faz parte, talvez, eu comprar algum item para minha autorrealização pessoal. Então, a gente também não pode aqui, sacrificar o consumo como algo muito ruim. É importante, a gente gosta de consumir, a gente gosta de presentear os nossos entes queridos no Natal. E aí as empresas precisam pensar em estratégias de marketing, né? Tem algumas estatísticas que dizem que um consumidor ele assiste a 90 comerciais só de televisão durante o dia.
E 80% a 90% desses comerciais, eles são totalmente ignorados, porque a gente entra no modo de atenção seletiva, na habituação, que a gente acaba percebendo só aquilo que nos chame muito a atenção. Então, nesse sentido, essas empresas, né, principalmente o varejo, em que a concorrência é muito grande, elas precisam buscar maneiras de se diferenciar, de chamar a atenção do consumidor para conseguir fazer as suas vendas, né? O que é uma guerra bastante grande. Por isso que a gente vai num shopping center e vê todo mundo tentando fazer guerra, a sua... Né? Indo aí pelo seu raciocínio, que é uma guerra, né, para venda, especialmente o varejo online, físico, enfim. Voltando para a história da Black Friday... parece que fica mais fácil para as grandes empresas fazer grandes promoções, né? Agora, esse tipo de campanha atrapalha o movimento das empresas menores? O pequeno comércio, de alguma forma, sofre por causa de uma campanha como essa, tão grande como Black Friday? Quer falar, Ayrton? Então, o comércio pequeno, na verdade, ele tem que aderir a isso, né? Ele tem que se adaptar. Às vezes, as empresas que são muito pequenas, elas ficam pensando que estão num cenário muito distante, só que eles têm um público deles também, né? Eles conseguem aderir. Claro que as empresas maiores, elas são gigantescas, né? Comparado com um microempreendedor, a microempresa ali, mas eles acabam, de certo modo, perdendo um pouco espaço. Mas ele pode utilizar estratégias. Eu acho que desde a década de 90, com a evolução da tecnologia ali muito mais forte e a internet, hoje o relacionamento com o consumidor que uma empresa consegue construir é um pouco mais fácil se comparado a anos atrás. Então, hoje você faz uma pequena campanha nas redes sociais, no Facebook, por exemplo, você tem um impacto gigantesco no seu negócio. Pode ser uma empresa pequena, enfim, consegue fazer. O que acontece é que, às vezes, as empresas elas não sabem como ou não têm um profissional de marketing, né, com experiência, com conhecimento, para utilizar estratégias para chamar a atenção para o seu pequeno negócio. As grandes empresas elas ganham destaque em rede nacional porque eles têm recursos, eles têm capital intelectual para isso, então eles investem muito forte. E a empresa pequena ela precisa começar a pensar estrategicamente como essas grandes empresas pensam, né? Então, eles acabam perdendo um pouco espaço, sim, para essas grandes empresas. Então, professora Mileide, qual que seria então a melhor estratégia de marketing para os microempreendedores para que eles possam aumentar as suas vendas no comércio, assim, e conquistando o seu público e tudo mais? Então, uma coisa que eu sempre trabalho muito com os alunos em sala, né, é a questão do relacionamento com o cliente, aquilo que o Ayrton acabou abordando aqui, né? Eu acho que o relacionamento, estreitar essa relação hoje está fazendo muita diferença. Porque, por exemplo, a questão do Black Friday, por exemplo, ele até traz consumo, né? Ele traz muito consumo naquele período. E aí é meio providencial, né? Porque, por exemplo, dia 20 agora, geralmente, né? É a data que recebe-se a primeira parcela do 13º. E aí a última sexta-feira de novembro é o grande evento. Né? Tá vindo o Natal. Então, tudo é muito providencial. Tudo capta, né, novos consumos. É pensado estrategicamente para isso. Exato, exatamente. Então, tudo isso já é estratégico, né? Agora, para as pequenas empresas, eu sempre digo que você pode sim fazer grandes estratégias e não tendo bastante investimento para isso, né? Não tendo que ter muito investimento para isso. Uma delas, como o Ayrton bem citou, são as redes sociais. Nós temos hoje, não é, digamos assim, um valor muito absurdo para você fazer um impulsionamento para clientes, né? De propagandas, de promoções e tudo mais. Então, tu faz essa captação de novos clientes ali de uma maneira muito mais fácil. Não tem como ficar fora do marketing digital, né? Eu vejo em sala muitas pesquisas que microempresários ainda estão resistentes para entrar nessas redes sociais, mas eles estão vendo que realmente não tem mais como ficar né, de fora dessa. Então, as estratégias estão sempre permeáveis, né, dentro dos 4 P's do marketing, né? É trabalhar a questão da estratégia do preço, a estratégia, né, da praça, a distribuição dos seus produtos, como é que ele vai disponibilizar esse produto de uma forma bem, digamos assim, atrativa para os olhos do consumidor. Trabalhar também ali a questão do produto, né, a embalagem, o que eu posso trazer para agregar, né, valor para esse produto, o que eu posso fazer de diferente do meu concorrente. Então, na verdade, eu acho que tudo isso permeia a questão do relacionamento. Perfeito. Que aí o relacionamento estreita essa comunicação, né, entre cliente e empresa. E os microempresários podem muito bem fazer isso de uma forma inovadora, inclusive, né? A gente tem visto bastante cases aí trazendo muitos, né, resultados para a empresa através de relacionamento, programas de fidelidade, né? E não só trabalhando guerra de preço. Entendi. Né? Bacana. Quer completar? E só para complementar essa questão da pequena contra a grande empresa, né? Se a gente pegar os problemas do Black Friday,
a gente consegue identificar quais são as grandes falhas que as grandes empresas cometem. De não atender bem o seu consumidor, de não dar o retorno depois que eu comprei e não entreguei, né? E a pequena empresa, ela precisa explorar esse tipo de defeito que ocorre aqui, né? Que as grandes empresas cometem, para aí mostrar para o seu consumidor que, beleza, você está comprando lá com 30% de desconto, mas eu estou te entregando hoje, eu deixo você ver o produto, eu consigo te dar uma assistência mais próxima, né? Pegar esse gap não atendido pelas grandes empresas, acho que é o filão que os pequenos negócios podem aproveitar, né? Bom, o programa de hoje está discutindo exatamente comportamento de consumidor, né? E a gente percebe que para que um negócio funcione, nada melhor do que conhecer profundamente esse consumidor e entender quais são as necessidades desse consumidor. Agora, eu queria que vocês falassem um pouquinho, como é que a gente define o comportamento, né? Existe um padrão de comportamento de consumidor, ou a questão da segmentação influencia muito? Você quer falar sobre isso, Gustavo? Bom, o estudo do comportamento do consumidor, ele quer entender, primeiro, como eu seleciono uma marca, como eu compro, como eu uso, como descarto uma oferta, seja um produto, um serviço ou uma experiência, né? E aí a gente tem uma variedade de técnicas que podem ser utilizadas para estudar o consumidor. Eu posso estudá-lo, por exemplo, em relação às necessidades que levaram ao consumo. Eu posso estudar o consumidor segmentando. Então, a gente tem basicamente 3 formas de segmentar o mercado, que é a segmentação demográfica, né? Então, eu faço uma divisão dos meus clientes em grupos em relação a gênero, idade, renda. Eu posso segmentá-lo de maneira psicográfica, que é por estilo de vida e valores pessoais, que é o que as empresas vêm utilizando muito hoje em dia, né? Porque antigamente as empresas utilizavam a segmentação demográfica. Então vamos pegar lá 2 senhores de 65 anos de classe social, né? Com renda elevada. Embora essas 2 pessoas elas façam parte do mesmo perfil demográfico, elas podem ter estilo de vida totalmente diferente. Um gosta de música clássica, outro de rock and roll, um é totalmente tradicional, o outro anda de Harley Davidson, mas eles têm a mesma idade. Então as empresas estão apostando muito nessa pesquisa em relação a segmentar os seus consumidores com base na psicografia e no estilo de vida, né? E tem ainda a segmentação comportamental, que é em relação ao comportamento em relação ao produto em específico, né? Então se eu tomo café 1 vez por dia, 2 vezes por dia, ou se eu sou um consumidor desenfreado de café, né? Ou a frequência. Então é outra forma, outra maneira de segmentação também. E aí as empresas vão estudando, né, os seus consumidores, tentando desenvolver estratégias para conseguir chamar a atenção, captar e estimular a compra, né? Hoje se fala muito também em marketing sensorial, né, utilizando os outros sentidos que não a visão, porque o marketing tradicional ele é muito da visão, né? E a gente tem outros 4 sentidos que geram resultados muito maiores. Os odores, por exemplo, a gente recorda muito mais do que aquilo que a gente enxerga. Então as empresas, técnicas para aumentar as vendas é o que não falta, né? Ou e às seja, vezes a gente acaba caindo nessas armadilhas. Né? Verdade. Nós estamos sendo decifrados por todos os lados, né? Sim. Interessante. A gente chama muito isso aí de gatilhos mentais, né? Que trabalham com cores, né? Ou a questão do cheiro, né? Tem uma loja que eu sempre passo na frente dela e eu sinto aquele cheiro, já sei que remete àquela marca. Claro. Né? E o marketing tem trabalhado muito em cima disso aí, né? E quando a gente trabalha a questão da segmentação comportamental, na verdade, quando, né, que o Gustavo falou muito bem, quando a empresa segmenta seus clientes, na verdade, ela quer fazer grupos com características mais semelhantes possíveis para trabalhar estratégias focadas de acordo com as características que esse grupo, né, detém. Então, na verdade, segmentação vem muito para isso, assim, para a gente não dispersar essas estratégias, né, e sim focar. Certo, bom, você estava falando um pouquinho dessa questão da segmentação, né? A gente descobriu que a dissertação de mestrado da professora Ayrton foi justamente sobre isso, que é a questão do consumo de luxo falsificado pelos jovens, né? Como que foi essa pesquisa, professora? Deixa eu só pôr mais um toquezinho, que a gente só tem mais 1 minuto. Aí acho que entra também a questão dos influenciadores digitais, né? Sim. Que eu acho que, de uma certa maneira, incrementa. Sim, então, o consumo de luxo falsificado, na época da dissertação, foi justamente para estudar e entender esse comportamento, né, do consumidor. As pessoas que consomem produtos falsificados, na minha pesquisa apontou que eles consomem para se inserir em grupos sociais. Então, eu não posso comprar uma marca X, porque é R$1.000 a peça, vou comprar uma falsificada que custa R$70,
e vou usar. E o que mais me chamou a atenção na minha pesquisa é que pessoas de todas as classes sociais, elas consomem produtos falsificados, seja classe A, B, C, D e E. E Ou é seja, mais até difícil. aquele que podia comprar o de Até 1.000. o que podia comprar de 1.000. Por que ele compra? Mas só que ele compra diferente. Ele vai comprar porque as pessoas não vão jamais imaginar que ele está usando uma coisa falsificada. Isso foi muito engraçado, né? Mas ele compra por causa disso. Então, tu imagina, foram mais de 300 questionários na época que eu pesquisei e a minha pesquisa apontou justamente para isso. As pessoas todas consomem, só que os motivos são diferentes, né? Eles vão comprando, mas a que mais se destacou foi isso, para se inserir em grupos onde eles querem pertencer, né? Bacana, gente, o tempo terminou. Eu espero que essa conversa tenha despertado aí algumas reflexões para todos nós, né? Consumidores que somos, né? Para a gente ter um pouco de equilíbrio nessa hora, né? Muito obrigada. A gente agradece, então, os professores Ayrton Santos de Queiroz, Gustavo Belling e a Mileide Sabino, professores do curso de administração aqui da Univale. Obrigada. Obrigada, professores. E obrigada também a você que esteve nos acompanhando em mais Viva Voz. E a gente se vê, então, no próximo programa. Até lá!